Nossos episódios tratam de incidentes graves e muitas vezes angustiantes. Se em algum momento você sentir que precisa de suporte, procure mais informações nas descrições do episódio. Na Vila Arenosa de Dubar, na região central do Iraque, havia um pomar de 2 hectares, coberto com romãzeiras, tâmaras, videiras e várias plantações resistentes ao clima do deserto. Na frente da espaçosa propriedade, havia uma estrada que levava à sede da fazenda. A casa tinha cozinha, sala, banheiro e um quarto individual interligado por um corredor estreito. Cada quarto estava mobiliado com móveis básicos, velhos e amontoados, porém confortáveis. Na parte externa, uma escada levava ao telhado do prédio, que tinha vista para a paisagem campestre ao redor, com palmeiras, grama selvagem e planícies secas e arenosas entrecortadas por longas estradas de terra. As construções vizinhas eram poucas e distantes entre si. Algumas estavam vazias, outras estavam em obras. Era uma área tranquila, isolada, pouco povoada e praticamente desconhecida. Em 2000, o dono do pomar estava se mudando para a capital Bagdá, que ficava a 40 quilômetros ao norte. Como não queria vender sua propriedade rural, ele se ofereceu para pagar $50 por mês a quem quisesse cuidar da fazenda durante sua ausência. Para compensar o baixo salário, ele também oferecia moradia gratuita e uma parte dos lucros da venda de sua colheita a cada estação. A oferta de trabalho despertou o interesse de Cassim Janabi. Cassim estava procurando por um trabalho estável e de longo prazo, para sustentar sua família que estava crescendo. Sua esposa Fakria havia dado à luz recentemente a uma menina saudável, que eles chamaram de Hadil. O casal também tinha 3 filhos, Ahmed, Muhammad e Abir, a filha mais velha. A família de Janabi morava na cidade rural de Yusufia, quase 40 quilômetros a sudoeste de Bagdá, e perto de onde morava a família de Fakria. Uma vez, Cassim comprou uma motocicleta usada de um parente, por $20, e não conseguiu pagar a dívida. O parente não se incomodou, pois todos queriam ajudar a família de Janabi sem esperar nada em troca. Cassim trabalhava onde fosse possível, mas na maioria das vezes eram trabalhos esporádicos na agricultura e construção civil, que geralmente pagavam pouco. Enquanto isso, a família se mudava de casa em casa por toda a cidade, tentando encontrar um lugar que com sua baixa renda pudessem pagar. Porém, nenhum lugar os fazia se sentir em casa. A vida era dura, mas a família de Janabi estava sempre de bom humor. Cassim e Fakria olhavam para o futuro com otimismo, sonhavam em ter uma casa espaçosa para a família e esperavam mandar seus filhos para a faculdade um dia. Foi essa necessidade de proporcionar à família um futuro melhor que fez o casal se interessar na oferta de emprego na propriedade de Dubar. A mudança faria com que eles não recebessem mais o apoio familiar. Mesmo assim, o salário estável e a casa sem aluguel convenceram Cassim e Fakria de que o risco valia a pena. Eles encaixotaram seus poucos pertences, se despediram e se mudaram para Dubar. A família de 6 membros vivia apertada na pequena sede da fazenda, mas fizeram o melhor com o que tinham. Todos os dias, Fakria cuidava da casa enquanto as crianças saíam para brincar de esconde-esconde ou jogar bola no terreno da fazenda. Perto dali, Cassim trabalhava sob o sol escaldante do deserto, cuidando das plantações. O trabalho duro acabou compensando. Depois da colheita, ele vendia os produtos nos mercados locais e, com sua metade dos lucros, aumentava a renda da família em mais $30. Amigos e parentes dos Janabi os visitaram e notaram como a família parecia bem com seu novo estilo de vida. Para eles, o mundo inteiro havia ficado reduzido a alguns campos de cultivo empoeirados e a antiquada sede da fazenda. A casa não era grande e espaçosa como sonhavam, mas para eles era um lar, e lá se sentiam seguros.
Em 2003, o governo iraquiano, liderado pelo presidente Saddam Hussein, estava atraindo atenção negativa internacional. A guerra entre Iraque e Irã, que durou quase uma década durante os anos 80, e a Guerra do Golfo, apenas alguns anos depois, arruinaram os recursos e o povo iraquiano. Saddam Hussein também era conhecido por reprimir dissidências internas com torturas e assassinatos, e ganhou a reputação de inimigo do mundo livre. Ele estava sendo acusado de desenvolver e estocar armas químicas, como havia feito uma década antes, e isto colocou o Iraque sob vigilância global mais intensa. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, acreditava que o regime de Saddam Hussein representava um perigo crescente para o resto do mundo. Na noite de 17 de março de 2003, ele deu um ultimato publicamente a Saddam Hussein para que deixasse o Iraque dentro das próximas 48 horas ou iria experimentar todo o poder militar dos Estados Unidos. Saddam Hussein ignorou a ordem. 3 dias depois, em 20 de março de 2003, o presidente Bush cumpriu sua ameaça. O exército americano invadiu o Iraque com a Operação Liberdade Iraquiana. As forças norte-americanas e aliadas avançaram pelas planícies do deserto ocidental do Iraque ao longo dos imensos trechos de areia em direção à capital Bagdá. A resistência violenta dos seguidores de Saddam Hussein resultou em 3 semanas de intensas batalhas, até que Bagdá fosse tomada em 9 de abril, pondo fim ao domínio de 24 anos do antigo regime. As coisas se acalmaram, mas Saddam Hussein não foi encontrado em lugar nenhum. Ele havia escapado da cidade e se escondido. A busca pelo presidente do Iraque rapidamente se tornou uma das maiores caçadas a um homem no mundo. Em dezembro de 2003, surgiram informações de que Saddam Hussein poderia ser encontrado na vila rural de El-Dor, aproximadamente 150 quilômetros a noroeste de Bagdá. Na calada da noite de 13 de dezembro, 600 militares norte-americanos invadiram o local. No entanto, ele continuava foragido. Durante o procedimento de saída da área, um soldado de infantaria dos Estados Unidos chutou sem querer uma pilha de escombros num tapete. Para sua surpresa, o tapete deslizou, revelando um pequeno e estreito buraco na terra. Lá dentro, no ambiente apertado, estava Saddam Hussein, descabelado e exausto. Ele se rendeu imediatamente. Saddam Hussein foi julgado num tribunal iraquiano por crimes contra a humanidade, principalmente por seu envolvimento no massacre de Dujal, em 1982, onde ordenou a execução de 148 dissidentes, a tortura de mulheres e crianças e a prisão ilegal de 399 pessoas. Saddam Hussein foi considerado culpado e enforcado em 30 de dezembro de 2006. Iraquianos pró-americanos e a população local que tinha sofrido pelo regime de Saddam comemoraram sua morte. Mas os seus apoiadores e admiradores o consideravam um mártir e ficavam irritados com o envolvimento e influência dos Estados Unidos na política de sua pátria. Uma violenta guerra civil surgiu entre os dois grupos opostos e se ramificou em múltiplos conflitos sectários por todo o país. Numa suposta tentativa de estabilizar o país em conflito e acabar com o legado de Saddam Hussein, os Estados Unidos e seus aliados mantiveram presença militar no Iraque. Mas a ocupação prolongada no país, bem como a interferência na guerra civil, apenas aumentaram os conflitos. Eles estavam constantemente em confronto com insurgentes locais, que achavam que a intervenção militar externa era invasiva. A guerra civil aumentou com o tempo e continuou por anos após a execução de Saddam Hussein. O Iraque ficou deteriorado e se tornou uma terra sem lei, mortal e destrutiva. O número de mortos na guerra chegava aos milhares. As recomendações de que os Estados Unidos deveriam retirar seus militares do Iraque começaram a surgir. No entanto, a situação estava se tornando cada vez mais complicada. Os políticos americanos estavam confiantes que podiam controlar a situação. Eles acreditavam piamente que as forças aliadas acabariam com a violência no Iraque e trariam paz, segurança e liberdade ao seu povo.
O crime e a violência que apareceram após a captura de Saddam rapidamente se estenderam para as áreas rurais, onde eram muito mais difíceis de serem contidos. As pacatas cidades e vilas rurais do passado haviam se transformado em áreas perigosas por causa das batalhas constantes. Os moradores amedrontados se isolavam em casa. As ruínas dos edifícios destruídos formavam pilhas ao longo das ruas. Não havia eletricidade por causa dos constantes ataques ao sistema elétrico da região. As estradas estavam cheias de buracos por causa das explosões. O barulho estrondoso das bombas e o som agudo das balas tinham se tornado algo comum na vida diária. A família de Anabi estava agora cercada por este perigo constante. Cassim se armou legalmente com uma metralhadora AK-47, que manteve escondida atrás da cortina do quarto. Os militares americanos permitiam que cada família civil iraquiana possuísse uma AK-47 com 30 cartuchos de munição como meio de autodefesa. Durante este tempo caótico, Cassim tentou ao máximo fazer com que sua vida familiar fosse normal e alegre. Quando as ruas ficavam livres de explosivos, ele levava seus filhos para passear de carro até o mercado. À noite, ele os ajudava com os deveres de casa. Fakria era igualmente solidária, apesar das circunstâncias. Não era seguro para ela trabalhar fora, então todos os dias ela ficava em casa fazendo limpeza, preparando comida e cuidando de sua filha mais nova, Hadil, de 6 anos. Hadil havia se tornado uma garota curiosa e alegre. A família de Anabi se sentia segura, sabendo que havia um posto de controle militar americano a apenas 200 metros de distância de onde moravam. Era um posto fixo, conhecido como Posto de Controle de Tráfego 2, responsável por manter a guarda constante de uma estrada principal que ia até a cidade vizinha de Yusufia. A cada amanhecer, os soldados americanos estacionados nesse ponto de controle vasculhavam as estradas em busca de bombas que poderiam ter sido enterradas pelos rebeldes durante a noite. Eles realizavam patrulhas diárias de segurança nas áreas vizinhas, buscas nas casas, interrogavam os moradores locais e paravam veículos suspeitos. A filha mais velha de Janabi, Abir, costumava cuidar do jardim da frente. Constantemente, ela via os soldados americanos fazendo seus controles de segurança e patrulhas a pé. Às vezes, eles também a notavam, sorriam e a cumprimentavam. No dia 12 de março de 2006, completaria quase 3 anos que os militares americanos haviam chegado ao Iraque. Agora com 14 anos, Abir Janabi via seus irmãos mais novos, Muhammad de 11 anos e Ahmed de 9 anos, irem para a escola enquanto seus pais haviam decidido que ela não frequentaria mais as aulas. Seria muito perigoso para ela, já que as escolas locais eram alvo dos dissidentes, e mulheres jovens e vulneráveis já tinham sido ameaçadas, sequestradas e mortas pelos piores deles. Ao meio-dia, Muhammad e Ahmed estavam na escola. Abi e sua mãe estavam em casa na cozinha, enquanto Cassim estava do lado de fora cuidando de Hadil, que estava no jardim da frente. As aulas acabavam às 3h30 daquela tarde, e havia sido um dia tranquilo para os irmãos Janabi. Depois de se despedirem de seus colegas de classe, começaram a caminhar juntos para casa. Às 4 da tarde, Muhammad e Ahmed chegaram à estrada de terra que levava à sede da fazenda. A alegria de chegar em casa rapidamente se transformou em pânico quando perceberam uma nuvem densa de fumaça branca saindo pela janela da sala de estar. Seus pais e irmãs não estavam mais ali. Em 12 de março de 2006, o sargento Anthony Uribe, da Companhia Bravo Militar dos Estados Unidos, estava de plantão no ponto de controle de tráfego 1, que era de grande escala e ficava situado numa rodovia nos arredores de Yusufia. O edifício de 2 andares servia como a sede principal para todos os outros pontos fixos de controle da região. Havia aproximadamente 1 dúzia de militares iraquianos e americanos nesse ponto de controle. O final da tarde se aproximava quando o sargento Uribe recebeu a informação sobre uma ocorrência numa fazenda a poucos quilômetros de Dubá.
Anthony Iribe, de 22 anos, natural de Idaho, tinha se alistado no exército dos Estados Unidos 8 dias após os ataques terroristas de 11 de setembro. Alto, de ombros largos e forte, ele tinha a característica de um soldado de infantaria. Estava no Iraque pela segunda vez. A primeira tinha sido 1 ano antes, em janeiro de 2005. Iribe tinha amadurecido e virado um soldado que conseguia comandar os demais em situações de estresse. Os mais jovens e menos experientes o admiravam e viam nele um exemplo a ser seguido. Ele era completamente leal às suas tropas. Iribe concordou em levar uma equipe de soldados americanos até a fazenda em Dubá para vasculhar a área e investigar a situação. Ele ordenou o ponto de controle de tráfego 2, que era de menor escala e ficava a apenas algumas centenas de metros da fazenda, que se preparassem para escoltá-lo com uma patrulha. Um pouco mais tarde, quando Iribe chegou ao ponto de controle 2, o especialista Paul Cortez e o soldado de primeira classe Jesse Spielman estavam trajando seus equipamentos de batalha completo, com espingardas na mão e prontos para partir. Paul Cortez, de 23 anos, natural da Califórnia, também estava no meio de sua segunda missão no Iraque. Na época, ele era o soldado mais experiente nesse ponto de controle e havia sido recentemente colocado no comando do posto e de outros 5 soldados americanos lotados lá. Ao contrário do sargento Anthony Iribe, que era considerado um líder bem-sucedido e respeitado, Cortez era visto como um soldado inconsistente e medíocre. Sua carreira ficou comprometida por causa de infrações por brigas, consumo de álcool e posse de drogas. Ele acabou sendo enviado para o ponto de controle de tráfego 2 por ser um local isolado e com poucas oportunidades para ele se meter em problemas. Jesse Spielman, de 21 anos, natural da Pensilvânia, havia chegado apenas alguns dias antes no mesmo ponto de controle. Ele estava no Iraque há 7 meses e no exército desde que havia completado o ensino médio, se alistando após o 11 de setembro. Calmo e paciente, Spielman era um soldado bom e obediente, que seguia ordens sem questionar ou reclamar. Aproximadamente 1 hora havia passado quando o pelotão de Iribe chegou à fazenda. O cheiro de fumaça ainda permanecia no ar úmido, mas o fogo já havia sido extinguido. Uma pequena estrada de terra levava à sede da fazenda com janelas gradeadas e telhado plano. Uma multidão ansiosa estava ao redor da construção, com soldados iraquianos entre eles. O sargento Iribe estava visivelmente sério e focado quando se aproximou da casa. Ele comandou seu pelotão de forma rápida e eficiente, enquanto eles examinaram a propriedade para verificar se estava segura. O pelotão andou pelo corredor da casa, gritando e arrombando portas com suas armas erguidas. Mas não encontraram nada. No ar, havia um cheiro horrível de fumaça, propano e carne queimada. Com o prédio protegido, a realidade chocante do que havia acontecido lá dentro ficou clara. Dentro do quarto, eles descobriram o corpo de uma mulher mais velha, deitada de costas atrás da porta, de olhos bem abertos e imóvel. Havia uma poça de sangue ao redor de seu corpo, causada por um buraco de bala nas costas. Em um dos cantos do quarto estava um homem mais velho, com o rosto virado para baixo. Seu corpo e a parede mais próxima a ele estavam cobertos de sangue. Ele tinha sido baleado na cabeça. Uma ferida semelhante foi encontrada no corpo de uma menina, de não mais que 6 anos, que estava deitada por perto. Seu vestido rosa estava manchado de sangue, e suas mãos seguravam um punhado de grama selvagem. O horror não terminava ali. Outra descoberta foi feita na sala de estar. O corpo de uma adolescente estava voltado para cima no canto da sala, embaixo de uma janela. Sua cabeça e o peito haviam sido queimados até as cinzas. Um parente da família explicou que havia chegado logo após o alarme soar. Ele entrou na casa somente para apagar o fogo. Ao fazer isso, a metade inferior do corpo da menina permaneceu preservada sem queimaduras.
Seu vestido havia sido levantado até o pescoço e suas roupas íntimas estavam no chão. Ela havia sido estuprada. Os 3 corpos descobertos dentro do quarto foram identificados como Cassim Janabi, de 45 anos, sua esposa, Fakria, de 34 anos, e sua filha Hadil, de 6 anos. O corpo parcialmente queimado descoberto na sala de estar era sua filha de 14 anos, Abir. O soldado Paul Cortez não conseguiu lidar com a cena horrível e passou a maior parte do tempo do lado de fora com náuseas. O sargento Anthony Iribe manteve seu nível de concentração característico e continuou com o trabalho de investigação da cena do crime, acompanhado pelo soldado Jesse Spielman. Eles passaram 2 horas na casa fotografando o local, desenhando a planta, inspecionando os ferimentos das vítimas e procurando por qualquer vestígio deixado pelos responsáveis. Acreditava-se que a arma do crime era o rifle de assalto AK-47, que a família possuía legalmente e mantinha no quarto da casa. Várias cápsulas de balas de AK-47 foram encontradas por toda a construção, porém a arma estava desaparecida. Nada mais dentro da casa parecia ter sido mexido ou roubado. Iribe começou a mover cuidadosamente os móveis, procurando por evidências, enquanto um médico avaliava os corpos. Ao virar uma cama, Iribe encontrou abaixo dela uma cápsula verde de espingarda. Ele chamou Cortez, que ainda estava do lado de fora tentando controlar suas náuseas. Quando Cortez entrou no quarto, Iribe apontou para o cartucho da espingarda no chão. Cortez o coletou e meticulosamente os 2 vasculharam o restante da sala à procura por mais. Porém, aquele foi o único encontrado. Mohammed e Ahmed, os 2 irmãos sobreviventes, estavam inconsoláveis. Alguns parentes os retiraram de lá. Um tradutor iraquiano caminhou entre a multidão que estava do lado de fora em busca de informações sobre a vida privada dos Janabis. Muitos dos moradores locais ficaram apreensivos em responder perguntas pessoais e se recusaram a dar informações. Gradualmente, surgiram relatos de que os Janabis eram conservadores, respeitáveis e que mantinham boas relações familiares, embora fossem reservados. Nenhum suspeito foi visto perto da propriedade da família Janabi antes, no momento ou após o ataque. A parte mais significante era o ataque a Abir. O estupro é até hoje um tema sensível na cultura conservadora, e poucas pessoas estavam dispostas a reconhecer e discutir abertamente sobre este crime. Para aqueles que a conheciam, Abir era uma adolescente observadora, porém introvertida. Ela era alta para sua idade, magra e sofria de asma. Ela sonhava em ter um brilhante futuro, receber educação, casar com um bom homem e se mudar para uma grande cidade. De acordo com sua tia, ela era uma pessoa boa, educada e tinha orgulho de ser jovem. A tentativa de queimar o corpo de Abir demonstrou que o assassino talvez quisesse ocultar rastros e destruir provas. No entanto, devido à falta de recursos disponíveis em meio à guerra, uma investigação minuciosa da cena do crime era impossível de ser realizada na zona rural do Iraque. Os militares iraquianos não tinham conhecimento ou ferramentas para realizar um trabalho policial abrangente, como a coleta de DNA ou impressões digitais. O sargento Iribe estava compilando evidências suficientes para preencher um relatório sobre o caso, mas suas tropas não conseguiram ir muito além. Também não havia testemunhas do crime, ou pelo menos nenhuma que estivesse disposta a falar. O sol já estava quase se pondo quando Iribe e seu pelotão saíram da fazenda. Baseado em suas observações, eles só conseguiram pensar em uma explicação para as mortes. A fazenda que os Janabi cuidavam estava localizada a oeste de uma área que os soldados americanos tinham apelidado de Triângulo da Morte. O Triângulo da Morte
era uma área demarcada e situada a 30 quilômetros ao sul de Bagdá, que começava ao norte, na cidade de Mahmoudia, ao oeste na cidade rural de Yusufia e ao sul, na cidade de Musaíb. A região dentro do Triângulo da Morte havia ganhado a reputação de ser a área mais hostil do país. Era uma área centralizada que se tornou um campo de batalha sem controle na Guerra Civil, devido à sua proximidade com Bagdá. Dentro do Triângulo, diversas ondas de violência levavam a atrocidades em todos os lados da guerra. Bombas caíam do céu, matando qualquer coisa num raio de 20 metros. Granadas lançadas por foguetes derrubavam prédios e destruíam cidades inteiras. Bombas enterradas ao longo das estradas eram ativadas por inocentes vítimas. Milicianos dirigiam seus caminhões por toda a extensão do deserto plano e atiravam indiscriminadamente com potentes armas automáticas. Qualquer reunião social era um alvo em potencial para os homens-bomba, assim como delegacias, usinas elétricas, refinarias de petróleo, postos de gasolina, mercados e postos de controle militar. Batalhas entre insurgentes e militares eram comuns. Centenas de ataques ocorriam toda semana dentro do Triângulo da Morte. No meio disso tudo, havia centenas de cidades e vilas rurais, onde moravam aproximadamente 1 milhão de civis. Eles eram constantemente ameaçados e brutalizados por insurgentes que exerciam controle através do medo. A cada manhã, o sol revelava as mortes e a destruição da noite anterior. As vítimas das execuções eram jogadas em canais, empilhadas ao lado de estradas e enterradas em sepulturas rasas. A violência era indiscriminada e imprevisível. E para aqueles que viviam dentro do Triângulo da Morte, havia poucas oportunidades ou meios de sair de lá vivo. Na casa da família Janabi, no extremo oeste do Triângulo da Morte, os soldados americanos concluíram que o massacre era típico dos crimes cometidos por insurgentes. O descarado caráter oportunista, o estilo de execução, a disposição para assassinar crianças e até mesmo o momento do crime, ocorrido no meio do dia, mostrava que os assassinos não tiveram medo de serem vistos, ouvidos ou interrompidos. Não se sabia se a família Janabi tinha alguma ligação direta ou indireta com as milícias que existiam na área. A maioria dos iraquianos apoiava a guerra civil, mas isso não significava necessariamente que eles participassem dos combates. Eles podiam apoiar de outras formas as suas milícias escolhidas. Era comum que os civis fossem ameaçados por ajudar ativa ou passivamente os insurgentes. A isolada e modesta fazenda dos Janabi teria sido vista como um local ideal para estocar armas, se abrigar ou se esconder. Teria Cassim recusado as demandas dos milicianos e sido castigado por isso? Todos os dias, os militares americanos lidavam com as consequências dos brutais atos cometidos pelos insurgentes contra a população. Raptos, torturas, massacres, execuções, estupros, mutilações e decapitações de homens, mulheres e crianças eram tão frequentes que muitos soldados se tornaram insensíveis ao horror. Parecia que a família Janabi havia encontrado insurgentes impiedosos. Os seus parentes pensavam da mesma forma. Não conseguiam compreender que alguém na sua comunidade fosse capaz de cometer um massacre tão insensato e perverso. Assim como as notícias dos assassinatos se espalhavam localmente, as acusações também. Todos os grupos de milícias locais estavam sendo acusados. Outras teorias eram que os assassinatos tinham ocorrido por conta de uma rixa, uma dívida não paga ou vingança pessoal. No dia seguinte, os corpos de Cassim, Fakria, Abir e Hadil foram enterrados juntos em uma área privada do deserto, perto da fazenda. Com o passar dos dias, semanas e meses, o massacre da família Janabi foi sendo deixado de lado. O sargento Anthony Ribe havia apresentado seu relatório sobre o caso e assim terminou o envolvimento dos militares americanos.
A esperança de que a justiça fosse feita para a família massacrada desapareceu. A pessoa que assassinou Qassim, Fakriya e suas duas filhas indefesas, Abir e Hadil, tinha conseguido sair impune. Na noite de 16 de junho de 2006, 96 dias após o assassinato da família Janabi, o especialista do Exército dos Estados Unidos, David Babineau, e o soldado Thomas Tucker estavam se preparando para um longo turno de guarda que iriam exercer juntos. David Babineau, de 25 anos, natural de Massachusetts, havia previsto em seu anuário do ensino médio que em 20 anos ele seria um general 5 estrelas no exército americano. Ele havia se alistado antes do fim daquele verão. Em maio de 2006, a sua segunda missão ao Iraque estava chegando ao fim, e ele estava se preparando para voltar para casa, onde sua esposa e filhos lhe aguardavam. Foi então que recebeu a notícia de que seu tempo de serviço seria estendido indefinidamente. Babineau então visitou sua família brevemente e logo se despediu, retornando ao serviço em direção ao Triângulo da Morte, sem data para voltar. Thomas Tucker, de 25 anos, natural de Oregon, nunca imaginou que fosse servir o exército. Antes do alistamento, sua vida não tinha rumo e estava insatisfeito com seu trabalho na indústria da construção. Querendo fazer algo positivo, ele se alistou nas Forças Armadas em julho de 2005. Tucker tinha um grande coração. Era um talentoso pianista que adorava passar os finais de semana relaxando, pescando e mexendo na sua picape Chevrolet. Em junho de 2006, fazia apenas 5 meses que Tucker estava no Iraque, mas ele já era visto como um soldado entusiasmado e totalmente dedicado ao seu trabalho. Em 16 de junho de 2006, Babineau e Tucker estavam fazendo guarda em um veículo de combate, perto da pequena vila de Jufr al-Sakar, a cerca de 25 quilômetros ao sul de Yusufia. O veículo de engenharia militar possuía uma plataforma longa, plana e metálica, que podia ser rapidamente acionada para criar uma ponte improvisada sobre fendas no terreno. Na época, o veículo estava situado na margem do rio Eufrates, um canal largo e pantanoso, que passava pelo centro do Iraque e levava até o Golfo Pérsico. Também na guarda daquela noite, com Babineau e Tucker, estava o soldado Christian Menchaca. Menchaca não estava previamente designado para vigiar o posto naquele dia. Ele tinha se oferecido para fazer o turno para que outro soldado que estava fazendo aniversário pudesse ter a noite de folga. Christian Menchaca, de 23 anos, natural do Texas, era um homem calmo e humilde, de uma família muito unida. Quando Menchaca anunciou que planejava se alistar no exército, sua família inicialmente tentou dissuadi-lo. Eles insistiram que ele não iria gostar. Mas Menchaca estava determinado. Ele pontuou alto em seu teste de admissão, convencendo sua família de que talvez ele fosse o cara certo para as Forças Armadas. Porém, uma vez ao visitar a família enquanto servia no Iraque, Menchaca se mostrou visivelmente nervoso, agitado e com insônia. Ele também desenvolveu o hábito de fumar. Ele admitiu à família que sua vida no Iraque era difícil e que não sentia vontade de voltar para lá. O posto de Babineau, Tucker e Menchaca consistia em um veículo Humvee que os 3 homens ocupavam. Um em cada assento da frente e um atrás. Era uma posição de guarda sem eficiência, que não oferecia proteção suficiente. Nenhuma barreira rodoviária ou qualquer sinalização haviam sido instaladas. O número de veículos e guardas presentes deveria ser maior, mas eles tinham sido transferidos para outros postos de controle. A falta de recursos e soldados dentro do Triângulo da Morte era comum, tornando a situação muito perigosa. De dentro do carro, os 3 soldados patrulhavam a área deserta, examinando as terras agrícolas escuras. Eles tinham sido avisados para permanecerem em alerta, pois na noite anterior, rebeldes tinham atacado o posto com armas e um lança-mísseis. Ninguém havia ficado gravemente ferido, e, estranhamente, os insurgentes fugiram do conflito quase imediatamente. Mas até aquele momento, o turno da noite de 16 de junho estava sendo tranquilo para os 3 soldados americanos.
Não havia sinal dos insurgentes da noite anterior. Por volta das 7h50 daquela noite, 2 diferentes postos de comando dos Estados Unidos relataram ter ouvido rajadas de tiros vindo da direção do posto onde se localizava o veículo de engenharia militar. Inicialmente, eles pensaram que os tiros haviam sido disparados por Babineau e os outros, que provavelmente atiraram sem rumo para afugentar suspeitos na área. Mas quando uma grande explosão ecoou pelas planícies do deserto, eles sabiam que o veículo estava sendo atacado mais uma vez pelo lança-mísseis dos rebeldes. Eles tentaram se comunicar através do rádio do Humvee, com Babineau, Tucker e Menchaca, mas não obtiveram resposta. As tropas dos postos de controle que ficavam próximas rapidamente foram para o local da guarda oferecer cobertura. Eles seguiram em alta velocidade ao longo da estrada de terra em direção ao isolado ponto de guarda. De repente, os veículos frearam bruscamente. Faróis iluminaram vários tambores de óleo que haviam sido colocados no centro da estrada, suspeitos de serem bombas caseiras. Mas depois de uma inspeção, constataram que os tambores de óleo eram inofensivos. Os soldados se deram conta que esta nova ação tinha sido bem planejada e coordenada. Os barris de óleo foram propositalmente colocados para atrasar a chegada de reforços ao posto atacado. O ataque da noite anterior, que parecia ter sido inútil, na realidade era um teste. O verdadeiro havia acabado de ocorrer. O especialista Babineau e os soldados Tucker e Menchaca estavam em sério perigo. Os primeiros socorros chegaram ao posto por volta das 8h15 da noite. A área estava calma, pois o ataque já havia terminado. Ao redor do Humvee, havia centenas de cápsulas e poças de sangue pelo chão. Em cima do capô do veículo estavam 2 espingardas americanas M4. As portas do lado direito do Humvee estavam escancaradas. Nem Babineau, Tucker ou Menchaca estavam dentro. No entanto, alguns dos seus pertences foram encontrados, incluindo seus capacetes. Eles não haviam feito pedido de socorro. Nenhuma de suas armas havia disparado uma única bala, e a torre de artilharia do Humvee ainda estava trancada. A estrada foi isolada enquanto tropas vasculharam a área adjacente, procurando pelos 3 soldados. Eles gritaram por seus nomes na escuridão, mas não houve resposta. Um soldado caminhou 30 metros ao longo das margens pantanosas do canal e descobriu o corpo do especialista David Babineau voltado para o chão, no emaranhado de ervas daninhas. A parte superior do seu corpo havia sido estraçalhada por balas. A expectativa era que os corpos de Tucker e Menchaca fossem encontrados em algum lugar próximo. Mas apesar da busca ter sido estendida para lugares mais distantes do Humvee, os corpos não foram encontrados. Um fazendeiro iraquiano se apresentou como testemunha da emboscada, tendo assistido tudo do seu terreno que tinha vista para o local. Ele disse que 7 homens armados e mascarados, um deles carregando uma metralhadora, cercaram o Humvee e atiraram centenas de vezes, matando Babineau do banco do motorista. Mas Tucker e Menchaca haviam sido levados vivos pelos insurgentes. As tropas ficaram angustiadas em saber que Tucker e Menchaca estavam vivos e nas mãos do inimigo. O começo da busca por Thomas Tucker e Christian Menchaca foi muito intenso. Nas primeiras 5 horas, as tropas haviam vasculhado meticulosamente 3 áreas nas proximidades do local do ataque. Mas não encontraram pistas sobre o paradeiro dos soldados sequestrados. A procura desesperada continuou durante toda a noite e até o dia seguinte. De repente, ocorreu uma descoberta assustadora. Ao longo de um trecho reto da estrada de terra, que levava a uma usina elétrica abandonada, haviam várias marcas de sangue formando um rastro. Ao longo dessas marcas, haviam pedaços de um colete militar americano. Uma caminhonete branca foi encontrada dentro da usina durante uma busca extensiva no local. Na carroceria da caminhonete, havia uma poça de sangue. Mas não havia nenhum sinal de Tucker e Menchaca. O soldado novato Justin Watt estava estacionado na base de operações avançadas do exército americano na cidade rural de Mahmoudia, no ponto norte do Triângulo da Morte,
quando recebeu a notícia do sequestro de Thomas Tucker e Christian Menchaca. Justin Watt, de 23 anos, natural da Carolina do Sul, entrou para as Forças Armadas em 2004, depois do término de um relacionamento problemático. Ele sempre teve grande respeito pelos militares, pois seu pai tinha servido na Guerra do Vietnã. O pai de Justin havia se surpreendido com o desejo do filho de se alistar nas Forças Armadas. Dos seus 3 filhos, Justin era o mais sensível e introspectivo, a pessoa menos provável de enfrentar uma guerra. Mesmo assim, Watt chegou ao Iraque em 2005 e foi enviado para as linhas de frente no Triângulo da Morte. Cada nova manhã era como uma roleta russa de horrores que poderiam enfrentar. Será que um companheiro de esquadrão acidentalmente acionaria um explosivo escondido? Um tiroteio no labirinto das cidades rurais aconteceria? Um homem-bomba destruiria um bairro inteiro com um toque de um interruptor? Existiria o dilema moral de decidir em um segundo se deve matar uma criança amarrada a explosivos? Um carro-bomba explodiria numa escola, um jogo de futebol local ou um funeral? A guerra do Iraque foi piorando gradativamente. A confiança entre os militares americanos e cidadãos iraquianos era frágil. Era quase impossível para os soldados diferenciarem um civil de um insurgente. A Companhia Bravo perdia em média um soldado por semana. As estatísticas aproximadas na época mostravam que 1/3 dos soldados acabavam mortos e metade era ferida. A moral estava sempre em baixa. As bases militares, pontos de guarda e postos de controle dos Estados Unidos eram desorganizadas, devido à indiferença dos soldados que focavam puramente em sua sobrevivência. Muitos nunca deixavam a segurança dos seus postos. As patrulhas tinham se transformado em visitas breves às áreas designadas, com o objetivo principal de retornar à base o mais rápido possível. Os recém-chegados eram avisados para não fazer contato visual com os iraquianos, não parar ou conversar com ninguém, e sempre atirar em qualquer coisa que parecesse suspeita, como pessoas caminhando muito perto de postos ou veículos com movimento suspeito. O soldado Justin Watt ficou profundamente afetado pelo sequestro de Thomas Tucker e Christian Menchaca. A imagem de seus 2 companheiros sendo torturados consumia seus pensamentos diários. Quando conseguia dormir, tinha pesadelos recorrentes de pessoas assassinadas, como crianças iraquianas ou soldados. Enquanto milhares de soldados procuravam por Tucker e Menchaca, Watt estava sentado com seu líder de equipe, o sargento Anthony Iribe. Os dois trocavam boas histórias de Tucker e Menchaca para levantar seus ânimos. Durante uma dessas conversas, o sargento Iribe parecia perdido num pensamento perturbado. De repente, ele perguntou ao Watt: "Você se lembra daquela família que foi assassinada em março?" Fazia muito tempo que Watt não ouvia ninguém falar sobre o massacre da família de Anabi. O sargento Iribe havia liderado o esquadrão que investigou o quádruplo assassinato. Na época, ele concluiu publicamente que os insurgentes muito provavelmente haviam matado o pai, a mãe e suas 2 filhas. Mas Iribe estava guardando um segredo. Ele disse ao Watt que não acreditava mais que os assassinatos haviam sido cometidos por insurgentes iraquianos. Ele agora suspeitava que haviam sido cometidos por um membro do exército americano. Watt não tinha motivos para duvidar de Iribe, que não era do tipo que inventaria ou mentiria sobre algo tão sério. Mas quem, entre seus irmãos militares, cometeria um assassinato tão cruel e sem sentido? Stephen Green, de 21 anos, natural do Texas, entrou para o exército americano pouco depois de ter passado 4 dias na prisão, por cometer seu 3º delito leve. A notícia de uma guerra fracassada no Oriente Médio, que parecia sem fim, havia resultado em um déficit de recrutamento para os militares. O número de militares nas tropas no Iraque estava diminuindo a cada dia, e os novos alistamentos eram insuficientes para substituí-los. Então, os militares passaram a permitir o alistamento daqueles que tinham antecedentes de delinquência juvenil e acusações criminais leves.
Pessoas com problemas de comportamento, que antes seriam rejeitadas pelo serviço militar, agora tinham oportunidade de se alistar. Stephen Green não podia ser considerado um possível militar honrado. Ele era um encrenqueiro solitário, que incitava brigas e usava drogas e álcool para lidar com o estresse. Stephen Green não tinha muitas oportunidades por causa do nome manchado. Então, ele aceitou seguir a carreira militar. No final de 2005, Stephen Green era oficialmente parte do grupo dos novatos da Companhia Bravo, patrulhando o interior do Iraque no Triângulo da Morte. Em 10 de dezembro de 2005, a unidade de Green estava mantendo um posto de controle de tráfego. Um civil iraquiano, considerado pelos soldados como um amigo e informante de confiança, aproximou-se do sargento Kenneth Kassika, de 32 anos. Kassika o cumprimentou. Os dois conversaram de forma amigável, tanto em árabe quanto em inglês. No meio da conversa, o civil iraquiano puxou uma arma 9mm e rapidamente atirou na direção de Kassika, que foi atingido no pescoço e caiu no chão. O sargento de 41 anos, Travis Nelson, que estava por perto, levou um tiro na nuca logo em seguida. O civil iraquiano continuou a atirar. Os tiros passavam pelos outros soldados presentes e ricocheteavam nos veículos. Stephen Green jogou o sargento Kassika no capô de um Humvee e protegeu seu superior dos tiros. O Humvee, em seguida, foi em direção a um hospital de campanha. O soldado Stephen Green disse posteriormente a um correspondente do Washington Post o seguinte: "Nós estávamos dirigindo a 80 km por hora e eu estava segurando ele. Eu estava tipo, Sargento Kassika, Sargento Kassika." Ele só mexeu um pouco os olhos. Eu estava em cima dele, o ouvindo respirar, dizendo a ele que estava bem. Eu estava massageando o peito dele. Eu estava olhando para a tatuagem em seu braço. Ele tinha o nome de sua filha tatuado. De repente, eu ouvi ele parar de respirar. Ele era o homem mais legal que eu já conheci. Eu nunca vi ele gritar com ninguém. Aquele foi o pior momento. Foi meu pior momento desde que cheguei no Iraque. Ambos os sargentos, Nelson e Kassika, morreram em decorrência dos ferimentos. Posteriormente, Stephen Green admitiu que tinha ficado descontrolado com as mortes de seus superiores e que seu ódio pelo povo iraquiano tinha sido alimentado. Dizendo: "Não há uma palavra que descreva o quanto eu odiava essas pessoas. Eu não pensava que essas pessoas eram humanas. Aqui, matar pessoas é como esmagar uma formiga. Quero dizer, você mata alguém e é como: tudo bem, vamos comer uma pizza?" Nos meses seguintes, a saúde mental de Green se deteriorou. Ele via a guerra e seu envolvimento nela como inúteis e disse: "Eu tenho que ficar aqui por 1 ano e não há merda nenhuma que eu possa fazer sobre isso. Eu só quero voltar para casa vivo. Eu não me importo com porra nenhuma do Iraque. Eu não me importo mesmo. Olha, esta guerra é diferente de todas as que nossos pais e avós lutaram. Aquelas guerras valiam alguma coisa. Esta guerra é pra nada." Até mesmo o próprio pelotão estava se sentindo cada vez mais desconfortável com a instabilidade mental de Green. Ele se irritava com os superiores, ficava alegre com coisas macabras e chegou a jogar um cachorro de um telhado. Ele fazia longas reclamações ofensivas e racistas, e sempre finalizava dizendo que seu desejo era de matar até o último iraquiano do planeta. Reconhecendo que não estava bem, Green procurou um psicólogo militar. Ele mostrava sinais de problemas de comportamento como agitação, irritabilidade, hostilidade e hipervigilância. Green também demonstrou medo, ansiedade severa, desconfiança e distanciamento emocional, admitindo que também sofria com pesadelos e que queria se vingar dos iraquianos, inclusive de cidadãos comuns. O psicólogo concluiu que Green tinha sintomas aparentes de transtorno de estresse pós-traumático. Devido ao estado vulnerável, o psicólogo declarou Green como incompatível para a missão. Foi recomendado que ele se afastasse da linha de frente de combate por um tempo.
E se ele voltasse, precisaria de uma supervisão mais rígida. Mas Green não foi afastado ou supervisionado. Pequenas doses de antidepressivo foram prescritas para ajudá-lo a dormir. Ele foi mandado de volta ao ponto de controle de tráfego 2, apenas algumas centenas de metros da casa da família Janabi. O ponto 2 ficava numa casa de concreto vazia, abandonada, numa estrada de terra batida. As camas dos soldados haviam sido colocadas em 2 pequenos quartos. Atrás da casa, havia um pátio cercado com arame farpado. Um Humvee ficava estacionado na frente, observando a estrada rural em ambas as direções. O ponto não tinha eletricidade ou água corrente. Os soldados de lá não tinham muito mais que seus uniformes. O ponto 2 tinha um total de 6 homens, incluindo Steven Green, o que não era um número suficientemente adequado para realizar patrulhas regulares e seguras nas áreas próximas. Eles eram sobrecarregados de trabalho, não dormiam direito e eram agitados. Apesar dos militares americanos proibirem bebidas alcoólicas, o grupo constantemente se embriagava com uísque e gin para lidar com a realidade. Em 12 de março de 2006, o sargento Anthony Iribe retornava com sua patrulha ao posto de controle de tráfego 2, após investigar a cena do crime da família Janabi. No caminho, se deparou com Steven Green, parado no meio da estrada, olhando de um lado para o outro, parecendo ansioso. Quando Iribe se aproximou, Green o puxou para o lado e perguntou o que estava acontecendo. Seu hálito estava com um cheiro forte de álcool. Iribe relatou resumidamente a situação do massacre da família Janabi. Green respondeu: "Eu fiz aquela merda. Fui eu quem fiz. Eu matei aquela família." Mas o sargento Iribe não acreditou nele. Não era segredo que Steven Green era completamente instável, um maníaco à base de remédios que sempre falava sobre matar iraquianos, apesar de nunca ter feito nada do tipo até então. Green estava constantemente falando absurdos, só para ter uma reação dos colegas, e estava sempre testando os limites entre o que ele considerava uma piada engraçada e o que os outros consideravam ofensivo. Além disso, pensava Iribe, não seria possível Steven Green, um novato que não era um assassino experiente e habilidoso, escapar do posto de controle de tráfego 2 em plena luz do dia, invadir a casa dos Janabi, controlar todos lá dentro, encurralar os pais e a filha mais nova num quarto, pegar a AK-47 da família, matar um após o outro, depois forçar a filha mais velha a entrar na sala, estuprá-la, incendiar o local, fugir sem ser visto ou ouvido e voltar ao posto 2 do controle de tráfego sem que um único soldado percebesse que ele havia se ausentado. O sargento Iribe não acreditava que fosse possível, então ele pediu a Green que calasse a porra da boca e a conversa acabou ali. Durante os dias seguintes, o sargento Iribe havia pensado muito sobre a confissão de Green. Iribe refletiu sobre o cartucho da espingarda que ele encontrou no quarto de Janabi. Militares americanos estavam circulando com espingardas de combate para quebrar portas e para confrontos de curta distância, em ambientes fechados. Iribe não conseguia parar de pensar no cartucho da espingarda. Ele sabia que esta evidência era problemática. Se o rumor de que um soldado americano havia matado a família Janabi fosse divulgado, a reação negativa tanto do povo americano quanto do iraquiano seria forte o bastante para arruinar carreiras e vidas. Isso também intensificaria a guerra, dando à população iraquiana mais razões para sentir ressentimento e lutar contra os americanos que estavam em seu país. O especialista Paul Cortez pensava da mesma maneira. Por isso, quando o sargento Iribe mostrou a cápsula para ele, ele discretamente a colocou em seu bolso e depois a destruiu. O sargento Iribe ainda se espantava com a possibilidade de Steven Green ter cometido os assassinatos. Quanto mais pensava sobre isso, mais se convencia de que talvez Green pudesse ter saído sem ser visto. Será que ele finalmente havia surtado e realizado a sua vingativa chacina?
Seria ele realmente capaz de massacrar uma família inteira sozinho? Sem conseguir tirar essas dúvidas de seus pensamentos, o sargento Iribe voltou ao posto de controle de tráfego 2 alguns dias depois, para confrontar Steven Green e obter mais informações. Green descreveu com detalhes tão vívidos a cena inteira do crime do Janabi que restaria pouca dúvida. Ele havia estado lá em algum momento. Iribe disse a Green: "Estou farto de você. Você está morto para mim. Se livre dessa sozinho, ou eu mesmo te expulsarei daqui." Mas Iribe não tomou nenhuma providência imediata após esta conversa. Mais tarde naquele mês, Green chegou à base operacional avançada de Mahmudia para fazer uma avaliação de saúde mental com a equipe de combate ao estresse. Ele confessou suas transgressões militares e mau comportamento, mas não mencionou os assassinatos da família Janabi. Após a avaliação de Green, a equipe de combate ao estresse concluiu que ele tinha sérios problemas com impulsividade e mentira, não sentia empatia ou remorso, era agressivo e arrogante e não se incomodava com o que era certo ou errado. Green foi diagnosticado com um distúrbio de personalidade antissocial pré-existente, frequentemente associado a sociopatas e psicopatas. Mesmo assim, eles avaliaram seu potencial de fazer mal aos outros como baixo. Em 14 de abril de 2006, um mês após o massacre da família Janabi, Green foi aprovado para deixar o Iraque e voltar aos Estados Unidos. Devido ao seu diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial e transtorno de estresse pós-traumático, Green não era elegível para retornar ao serviço militar. Em 16 de maio de 2006, Steven Green foi honrosamente dispensado do Exército dos Estados Unidos. De volta ao Iraque, o sargento Iribe ficou feliz ao ver Steven Green ir embora e sentiu que o seu papel no caso do Janabi havia terminado de uma vez por todas. Ele manteve a confissão de Green em segredo, até o dia em que conversou com o soldado Justin Watt. Ao confessar todas essas informações sobre Steven Green para Justin Watt em junho de 2006, Iribe o deixou chocado. O momento estava bem difícil na Companhia Bravo. 2 de seus integrantes, Thomas Tucker e Christian Menchaca, tinham acabado de ser sequestrados, e outro membro, David Babineau, havia sido morto. Durante a intensa busca pelos soldados desaparecidos, o sargento Iribe acabou baixando a guarda e dizendo a Justin Watt que um soldado americano havia sido o responsável pelo massacre da família Janabi. Justin Watt, posteriormente, afirmou o seguinte: "Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Em apenas uma frase, ele arruinou a minha percepção de tudo de bom que tínhamos feito. Cada hospital que tínhamos construído, cada escola que tínhamos protegido. Eu fui preparado para combater o inimigo, mas nunca esperei ser traído pelo meu próprio povo." Determinado a encontrar a verdade, Watt insistiu que as alegações de Green deveriam ser devidamente investigadas. "Esqueça isso", respondeu o sargento Iribe. "Deixe nas mãos de Deus." Watt achou impossível seguir o conselho de Iribe. Ficava acordado à noite, pensando sobre a confissão de Green. Watt realmente acreditava que ele poderia ter matado a família Janabi. No entanto, Watt se recusava a acreditar na ideia de que Green havia agido sozinho. Green era o soldado mais incapaz do pelotão, e não teria como planejar, executar e escapar de um assassinato múltiplo bem-sucedido por conta própria. Além disso, o posto de controle de tráfego 2 não era uma base principal com centenas de tropas constantemente entrando e saindo. Era uma casa pequena e vazia, com apenas 6 soldados alocados. Se algum deles se ausentasse por apenas 5 minutos, os outros notariam. Watt estava convencido. Alguém mais devia saber o que Green andou fazendo. Ele estava protegendo alguém. Watt começou, de forma discreta, sua própria investigação. Aquilo estava acima de sua patente e experiência, além de colocar em risco sua reputação, carreira e possivelmente sua vida. No entanto,
ele estava determinado a descobrir a verdade. Stephen Green era um louco mentiroso ou realmente um assassino? Os únicos que poderiam saber a verdade eram os outros 5 soldados presentes no posto de controle de tráfego 2, na época dos assassinatos. O primeiro soldado que Justin Watt abordou foi o soldado Brian Howard. Brian Howard, de 18 anos, natural do Texas, estava no Iraque há apenas 5 meses. Howard era o mais jovem dos soldados posicionados no posto de controle de tráfego 2, um novato que ainda estava passando pela fase dos trotes. Justin Watt suspeitava que Brian Howard seria o mais propenso a falar. Howard não tinha a mesma conexão e lealdade a Green que os soldados mais experientes do mesmo posto teriam. Watt chamou Howard para uma conversa particular e falaram sobre suas traumatizantes experiências no Iraque. Howard estava ansioso para ouvir e trocar histórias de horror, mas parecia evitar intencionalmente falar sobre os assassinatos dos Janjaweed. Watt não demorou a sentir que a relutância de Howard em falar sobre o assunto indicava que ele estava realmente escondendo algo. Watt então mencionou os assassinatos dos Janjaweed casualmente, tomando cuidado para que Howard não suspeitasse da sua intenção, mas ele continuou hesitante em falar sobre o assunto. Frustrado com a relutância de Howard em falar, Justin Watt decidiu arriscar tudo. Fingindo saber mais do que sabia, repetiu detalhes que o sargento Iribe havia lhe contado sobre o crime, incluindo o nome de Green como responsável pelas mortes. Foi um grande risco, pois se Howard sinceramente não soubesse nada sobre o crime, Watt ficaria sendo o responsável por iniciar rumores que implicavam seus próprios companheiros. Ele seria rotulado como traidor e mentiroso, talvez um simpatizante de terroristas. Sua carreira estaria acabada. O risco valeu a pena. Foi como se Watt tivesse aberto um cadeado com a chave certa. De repente, Howard relaxou e começou a falar abertamente sobre os assassinatos de Janjaweed, como se estivesse compartilhando uma história que ambos já conheciam. Mas para Justin Watt, isso tudo era horrivelmente novo. Sanepar para quem? Para famílias de baixa renda. Água e esgoto com 77% de desconto. Para famílias vulneráveis, caixa d'água de graça. E de graça também é a primeira ligação de esgoto para famílias que estão em municípios com menos de 90% de ligação de esgoto. Sanepar, para mim, para você, para todos os paranaenses. A vida com a Sanepar é melhor. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. O soldado Brian Howard iniciou seu relato relembrando a manhã do dia 12 de março de 2006. No posto de controle de tráfego 2, o soldado Seth Scheller estava de guarda na frente de um veículo Humvee. O restante do esquadrão estava de folga. O soldado responsável pelo posto de controle, o especialista Paul Cortez, estava no pátio de trás. Com ele estavam os soldados Jesse Spielman, Stephen Green, além do especialista James Barker, o segundo soldado mais antigo no posto de controle. James Barker, de 23 anos, natural da Califórnia, era o baderneiro da equipe. Descrito como um adorável idiota, Barker era um espertalhão, cujo humor oportuno trazia leveza ao ambiente pesado da guerra. Ele havia entrado para o exército em 2003, já que seu envolvimento prévio com gangues, drogas e álcool dificultava sua admissão em empregos comuns em sua cidade natal. Barker tinha problemas em controlar a sua raiva e já havia sido denunciado por abusar fisicamente de sua esposa e filho. Ele insistiu que a situação havia sido apenas um mal-entendido, mas de qualquer maneira foi obrigado a assistir aulas de controle de raiva. Suas botas pisaram pela primeira vez em solo iraquiano em outubro de 2003. Em março de 2006, ele já estava em sua segunda estadia. Apesar de seu passado tumultuado, comportamento imaturo e problemas de raiva, Barker foi apontado como um dos melhores soldados de combate que muitos de seus superiores já haviam visto. Cortez, Barker, Green e Spielman estavam sentados em cadeiras de plástico em volta de uma mesa improvisada jogando baralho.
Enquanto isso, Brian Howard estava dentro do prédio, deitado em sua cama, escutando música com fones de ouvido. Entre 10 e 10h30 da manhã, o grupo começou a beber enquanto jogava cartas. Eles misturavam uísque e gin com várias latas de energéticos e bebiam a potente mistura livremente, sempre refazendo a rodada de bebidas quando acabava. Conforme o grupo se embebedava, suas brincadeiras infantis e conversas se transformavam em algo mais sinistro. Howard ouviu um pouco da conversa através da parede e percebeu que eles estavam falando sobre estuprar uma garota iraquiana. Pouco tempo depois, Cortez, Barker, Green e Spillman entraram no prédio do posto de controle de tráfego 2. Eles estavam embriagados e animados, como efeito da mistura de bebidas. Howard observou que eles se vestiram com o que os soldados chamavam de traje ninja. Uma roupa de seda preta, composta por calça e camisa de mangas compridas, normalmente usada debaixo de outras roupas em noites frias. Depois de vestir seus trajes ninja, os soldados também fizeram balaclavas improvisadas com camisetas amarradas em volta da cabeça, a fim de cobrir o rosto. Spillman então pegou um rifle sniper M14 de longo alcance. Cortez e Barker pegaram um rifle de assalto M4 cada um. Green carregou uma espingarda de combate. Cortez disse a Howard que eles iriam foder uma garota iraquiana ali por perto. Howard achou que Cortez estava ficando louco e não acreditou honestamente que era isso que o grupo ia realmente fazer. Ele tentou impedi-los de sair e afirmou que era uma péssima ideia abandonar o posto de controle, deixando apenas 2 soldados de guarda lá. Cortez entregou a Howard um rádio de 2 vias, guardando o outro consigo mesmo. Ele mandou Howard sintonizar num canal diferente para que ninguém mais ouvisse sua conversa. Se houvesse algum problema, eles se comunicariam pelo rádio. Eles não estavam indo longe e poderiam voltar para o posto de controle em minutos se algo acontecesse. Cortez, Barker, Green e Spillman saíram pelos fundos. Se embrearam através de uma brecha na cerca de arame que circundava o posto de controle e desapareceram. Howard estimou que os 4 se ausentaram por aproximadamente 15 minutos. Quando eles retornaram, estavam em um estado de espírito elevado, hiperativo e errático. Um dos soldados tinha sangue em suas roupas, mas Howard não conseguia se lembrar qual deles. E também tinham um rifle de assalto AK-47 em sua posse, que não estava com eles mais cedo. Depois de tirar seus trajes ninja, Cortez e Barker derramaram uma garrafa de água sobre seus genitais e começaram a lavá-los. As roupas que usaram foram reunidas em uma caixa e Howard recebeu ordens para queimá-las. Howard também lembrou que alguém foi ordenado a jogar a espingarda de assalto AK-47 no canal próximo. Mas sua lembrança não estava clara. Ele não conseguia se lembrar exatamente quem deu a ordem ou quem a executou. Justin Watt disfarçou suas emoções com as revelações de Howard. Seus instintos estavam corretos. Stephen Green não havia agido sozinho. Descobrir que quase todos os guardas do posto estavam envolvidos na chacina o deixou chocado. Depois desta conversa, Justin Watt confrontou seu líder de equipe, o sargento Anthony Iribe, com as novas informações de Brian Howard. Mas, apesar de suas próprias suspeitas, Iribe não conseguia aceitar que 4 soldados americanos estivessem envolvidos no assassinato dos Janabi. O testemunho de Howard havia sido impreciso e ainda não provava o que os homens haviam feito quando saíram do posto de controle. Eles poderiam não ter ido para a casa dos Janabi e provavelmente só haviam ido agredir alguns iraquianos para desestressar. Iribe acreditava que tudo que Howard disse a Watt era um boato. Nada que foi alegado podia provar precisamente e sem nenhuma dúvida que Stephen Green ou qualquer um dos outros havia cometido os assassinatos. Justin Watt se sentiu derrotado e, a esta altura, não sabia mais o que fazer. Não havia nada em seu treinamento de recruta que ensinasse o que fazer caso seus colegas violassem
e assassinassem uma família civil. Ele não podia confrontar nenhum dos homens acusados nos relatos de Howard. Todos negariam seu envolvimento. Até seu próprio superior parecia satisfeito em continuar ignorando a verdade e esquecer sobre tudo o que tinha acontecido. Enquanto Watt continuava pensando sobre os assassinatos da família Janabi, mais de 8.000 soldados americanos e iraquianos ainda estavam à procura dos soldados desaparecidos Thomas Tucker e Christian Menchaca. Foram conduzidas 25 operações de combate. 12 aldeias foram limpas. 11 ataques aéreos foram ordenados. 400 horas de voo manual foram registradas, assim como 200 horas adicionais de voo por drones não tripulados. 29 explosivos improvisados foram encontrados. 17 deles foram desativados e 12 foram detonados. Um membro da força de coalizão morreu. Outros 12 ficaram feridos. 2 insurgentes foram mortos. 36 suspeitos foram detidos. Mas mesmo depois de tudo isso, não havia nenhuma informação crucial sobre o paradeiro dos sequestradores. A mídia americana noticiou a emboscada e o sequestro. David Babineau foi dado como morto em ação. Thomas Tucker e Christian Menchaca foram dados como desaparecidos. Suas famílias esperavam ansiosamente por novas notícias e rezavam para que fossem encontrados vivos. Inicialmente se acreditava que havia sido um ato de vingança contra um ataque aéreo americano, que havia matado vários líderes de grupos militantes dias antes. No entanto, ninguém havia se responsabilizado pela emboscada e o sequestro, e nenhum resgate ou proposta de troca haviam sido solicitados. Até que finalmente, no dia 19 de junho, 3 dias após o início das buscas, o Conselho Mujahedin Shura do Iraque, uma organização composta por vários grupos insurgentes que eram contra os Estados Unidos e as forças de coalizão, publicou um comunicado se responsabilizando pela emboscada e pelo sequestro. Eles se gabaram de ter humilhado o exército mais forte do mundo e afirmaram: "Damos boas notícias à nação de que cumprimos o veredito de Deus ao assassinar os 2 soldados capturados." Pouco antes das 8 da noite do dia 19 de junho, as tropas americanas realizaram uma varredura noturna em uma área a quase 3 quilômetros ao nordeste da usina elétrica, onde encontraram manchas de sangue na estrada, marcas de arrasto e o caminhão. Eles então avistaram algo num trecho isolado de uma estrada de terra. Os corpos de Thomas Tucker e Christian Menchaca estavam amarrados juntos e expostos no centro da estrada. Eles estavam quase irreconhecíveis. Cheios de sangue e lama, ambos os soldados tinham sido mutilados, desmembrados e queimados. Um deles também havia sido decapitado. Os corpos só foram recolhidos na manhã seguinte, porque se temia que os insurgentes haviam colocado explosivos neles. A espera agoniante salvou vidas. Uma bomba caseira foi encontrada escondida entre as pernas de uma das vítimas, e mais 3 haviam sido posicionadas em volta dos corpos. Levou horas até que todas fossem desativadas com segurança. Um funeral foi realizado para David Babineau, Thomas Tucker e Christian Menchaca, ainda no Iraque, antes de seus corpos serem transportados de volta para os Estados Unidos. Centenas de pessoas compareceram aos funerais realizados nas cidades natais de cada homem. Todos foram condecorados com um coração roxo, concedido a militares feridos ou mortos em serviço, e uma estrela de bronze, concedida por serviços e conquistas heróicas dentro de uma zona de combate. As mortes de Tucker e Menchaca encheram Justin Watt de raiva. Ele perguntava a si mesmo por que soldados bons, honrados e heróicos como Babineau, Tucker e Menchaca tiveram que morrer, enquanto Stephen Green, um estuprador de criança e assassino, voltava para casa para viver sua vida como um falso herói americano. Watt estava atormentado pelo desamparo que Tucker e Menchaca devem ter sentido durante sua captura e tortura, um sentimento que ele relacionou com o que Qasim Janabi deve ter sentido quando os soldados americanos entraram em sua casa e massacraram sua esposa e filhas.
Justin Watts se sentiu enojado ao se dar conta que tanto Cortez como Spillman haviam comparecido à cena do crime e investigar os assassinatos com o Sargento Iribe, sabendo exatamente o que tinha acontecido ali. Watts estava ávido por justiça para a família de Anabi, mas tinha medo de ir contra os seus companheiros de equipe, bem como contra os seus superiores. A total indiferença do Sargento Iribe pelo assunto mostrou a Watts que ele preferia ignorar o acontecido. Pressioná-lo a uma investigação seria um beco sem saída. Iribe havia deixado claro que, até onde ele sabia, o caso estava encerrado. Naquela noite de junho, o telefone tocou na casa da família Watt, na Carolina do Sul. Rick Watt atendeu. A ligação do telefone via satélite, embora com um pouco de atraso, estava clara enquanto seu filho falava. Soando obviamente perturbado, Justin Watt perguntou a seu pai: "Se você soubesse algo ruim sobre seus irmãos, você contaria a alguém?" Rick Watt, sendo um veterano de guerra, sabia que os irmãos que seu filho se referia eram seus companheiros soldados. Ele pressionou seu filho para obter mais informações, mas Justin permaneceu ambíguo, dizendo: "Eu realmente não devia contar, mas é pior do que qualquer coisa que você possa imaginar." Rick Watt honrava e respeitava muito o vínculo de lealdade entre os soldados. No entanto, ele podia perceber que seu filho estava carregando um peso nas costas, talvez mais importante do que laços, honra e lealdade. Rick disse ao seu filho para seguir a sua consciência e não deixar que a lealdade aos seus companheiros interferisse em fazer o que era certo. Em 20 de junho de 2006, Justin Watt procurou um psicólogo militar, a única pessoa que ele sabia que seria obrigada a informar os investigadores sobre suas declarações. Depois de respirar fundo, ele contou tudo o que sabia. Uma investigação militar interna começou imediatamente. O caso foi tratado com a máxima confidencialidade, devido à sua sensibilidade. Muitos soldados suspeitavam que uma investigação estava ocorrendo, mas poucos tinham ideia do que se tratava. Todos os soldados que estavam no posto 2 na data do crime foram interrogados, com exceção de Stephen Green, que já havia retornado aos Estados Unidos e não estava mais sob jurisdição militar. Paul Cortez, James Barker, Jesse Spillman, Anthony Iribe e Brian Howard, inicialmente, negaram tudo o que Justin Watt havia afirmado. Então o foco da investigação se voltou para Justin Watt. Ele foi imediatamente pressionado, chamado de mentiroso e ameaçado por supostamente cometer crime de falso testemunho. Os interrogatórios de Watt foram severos, assim como são com verdadeiros criminosos. Sem ter como provar suas alegações, ele só tinha sua palavra contra a dos outros 5 soldados envolvidos, e eles estavam determinados a permanecer calados. Justin Watt sabia que estava sendo intimidado para se manter em silêncio, mas apesar de fazerem de tudo para desestabilizá-lo, continuou decidido a seguir com a sua verdade. Até que, finalmente, o soldado Jesse Spillman, de 21 anos, decidiu confessar o que realmente havia acontecido. No início, ele deliberadamente escondeu os fatos para evitar implicações. Mas por causa de suas revelações, cada um dos militares envolvidos começou a contar sua própria versão dos acontecimentos. Enquanto a investigação prosseguia, essas declarações se alinharam, criando um quadro aterrorizante do que realmente havia acontecido no dia 12 de março de 2006. Na madrugada de 12 de março de 2006, após a patrulha rotineira por bombas caseiras, Paul Cortez, James Barker e Stephen Green estavam no pátio na parte de trás do posto de controle de tráfego 2. Barker estava jogando golfe e tacando bolas por cima da cerca, enquanto os outros observavam. Ele falou que iria acabar com alguns caras no seu próximo turno de guarda. Cortez, que estava no comando daquele turno, avisou ele para não fazer nada de errado, pois ele não queria ter problemas com isso. Barker então exclamou que tinha uma ideia melhor. O seu desejo era, abre aspas,
Foder uma puta iraquiana. Fecha aspas. O comentário instigou uma conversa entre os 3 soldados, que se transformou em um plano, que foi traçado durante toda a manhã. Barker já tinha um alvo em mente. Era a garota que morava na fazenda perto dali. Ele não sabia o nome, mas havia visto ela quase todo dia no jardim. E quanto às testemunhas? Foi a pergunta de um dos soldados. Stephen Green respondeu, assegurando seu papel no plano. Barker sabia que Green possuía desejos de matar iraquianos. Quando perguntado se estava disposto a acabar com possíveis testemunhas, Green concordou, dizendo que não deixaria ninguém vivo. Barker e Cortez já tinham feito patrulhas rotineiras na propriedade dos Janabi. Eles sabiam que o patriarca mantinha legalmente uma metralhadora de assalto AK-47 no quarto. Eles descreveram a Green a planta da casa, especificando a localização do quarto e da metralhadora. Deram instruções a Green para ordenar que a família deitasse no chão com o rosto virado para baixo. Quando eles estivessem no chão, Green colocaria travesseiros sobre as suas cabeças e depois atiraria em cada um deles, de um por um, a queima-roupa através do travesseiro. Cortez se posicionou, afirmando que seria o primeiro a estuprar a garota mais velha. A esta altura, Barker e Green estavam cada vez mais interessados nessa ideia. Mas de repente, Cortez caiu em si e desistiu, dizendo aos outros, abre aspas, isso é uma loucura. Foda-se isso. De jeito nenhum iremos fazer essa merda. Fecha aspas. E assim o plano foi abandonado, por um tempo. O dia então transcorreu exatamente como Brian Howard havia descrito a Justin Watt. O soldado Seth Scheller estava sozinho fazendo guarda no Humvee. Brian Howard estava dentro ouvindo música, e Cortez, Barker, Green e Spillman estavam atrás consumindo bebida alcoólica e jogando cartas. 1 ou 2 horas depois de começar a bebedeira, Cortez, que anteriormente havia desistido do plano, que envolvia estupro e assassinato, de repente se levantou e disse: foda-se, nós vamos fazer isso. Os detalhes do plano foram combinados. Cortez e Barker pegariam a filha mais velha enquanto Green mataria o resto da família. Esta, na verdade, foi a primeira vez que Jesse Spillman havia escutado os horrores que os seus companheiros haviam planejado. Quando eles perguntaram se ele queria participar, ele disse que sim. O grupo tirou o uniforme militar. A ideia era que parecessem com os insurgentes, caso fossem vistos por alguma testemunha. Barker e Cortez vestiram seus trajes ninja. Green removeu as insígnias militares de seu uniforme. Eles colocaram suas máscaras e se armaram. Cortez deu a Howard um rádio para manter contato, já que ele não iria participar do crime. Então Cortez, Barker, Green e Spillman partiram do posto de controle de tráfego 2. Depois de passar por uma brecha na cerca de arame que circundava o posto de controle, eles entraram num grande campo murado, onde havia outra cerca. Usando um canivete, Barker cortou uma brecha na segunda cerca, e o grupo passou em sequência. Eles rapidamente passaram por uma propriedade abandonada, até chegarem a uma outra cerca de arame. Esta já estava cortada, o que facilitou a passagem dos soldados. Eles continuaram através de um campo gramado cheio de palmeiras, até chegarem ao seu alvo. Uma pequena construção de concreto e cor marrom, numa fazenda no final de uma estrada de terra. O especialista Paul Cortez disse em um de seus depoimentos o seguinte: o pai e a pequena garota estavam do lado de fora, bem na porta de entrada, de frente para o carro. Spillman meio que empurrou a garota e a levou para dentro, e Green então agarrou o pai. Quando entrei, Green já tinha colocado todos eles dentro da sala e estava empurrando a filha mais velha em minha direção e de Barker. Eu e Barker a levamos até a parede dos fundos.
Eu acho que ela estava ofegante. Estava com a respiração pesada, provavelmente meio assustada. Puxei os seus cabelos e a joguei no chão. Rasguei seu pequeno vestido de seda. Barker estava segurando as mãos dela acima da cabeça. Green entrou no quarto, onde forçou a entrada de Cassim, Fakria e Hadir, antes de fechar e trancar a porta. O soldado Jesse Spillman disse em um de seus depoimentos o seguinte: a porta do quarto fechou. Depois voltei para a porta da frente e olhei para fora, só para ficar de guarda. Ouvi vários tiros vindo do quarto. Fui pego de surpresa, então corri para a porta. Comecei a bater na porta e a porta estava trancada. Passaram apenas alguns segundos e depois o Green abriu a porta, mas só um pouco. Eu perguntei: está tudo bem? Está tudo bem? E ele disse: sim, está tudo bem. Ele abriu mais a porta e eu vi a mulher mais velha no chão, e o homem mais velho no canto, no chão também. Parecia que estavam ambos mortos. Eu vi um cartucho de espingarda no chão. Não parecia ter sido deflagrado, e eu mostrei a ele que a espingarda não tinha sido disparada. Green pegou o cartucho. Ele tinha uma arma, que me lembro de ter visto naquele momento. Ele colocou o cartucho de volta na espingarda e continuou a procurar por algo no chão. Foi quando eu recuei um pouco da porta e olhei para a sala, vendo Cortez e Barker estuprando a menina. E então Green sai do quarto e entra na sala de estar. Nós 4 estamos na sala de estar e ele anuncia: eu os matei, estão todos mortos. E então os outros 2, Barker e Cortez, se levantam e finalizam o ato, deixando a menina deitada no chão. Naquele momento, Green segurava uma AK-47. Ele encosta a arma na parede e vai em direção à menina. Depois que Green termina o ato, ele se levanta e meio que puxa as calças para cima. Vai até a parede onde ele colocou a AK-47 e volta para onde a jovem estava. Eu lembro dele colocar um travesseiro sobre o rosto dela, encostar a AK-47 no travesseiro e depois atirar, provavelmente 5 ou 6 vezes. Eu caminhei até o corpo da jovem. Eu estava de costas para todos na sala, então eu não sei quem estava lá. E eu me ajoelhei ao lado dela e levantei a sua camisa. Eu toquei seus seios. Eu realmente não sei dizer o porquê. Eu realmente não sei por qual razão eu fiz isso. Naquela altura, Cortez já estava frenético e começou a dizer a todos que eles tinham que sair de lá. Barker entrou na cozinha e voltou segurando uma lâmpada de vidro. Em seguida, derramou o querosene do candeeiro sobre o corpo de Abir. Eles usaram o isqueiro de Spillman para atear fogo no combustível. Spillman recolheu sacos de roupas do canto da sala e colocou em cima do corpo de Abir, para aumentar as chamas. Green tirou a mangueira de uma botija de gás na cozinha. Os 4 soldados então fugiram rapidamente da propriedade e correram de volta ao posto de controle de tráfego 2. Ao retornar, eles tiraram suas roupas e as queimaram. Cortez ordenou que Spillman pegasse a AK-47 que Green havia roubado da propriedade e a jogasse num canal próximo. Green estava vibrante, pulando de um lado para o outro, comentando o quão incrível era o que eles tinham acabado de fazer. Por volta das 5 da tarde, eles ouviram uma transmissão pelo rádio sobre assassinato e estupro, informada pelo posto de controle de tráfego 1. O sargento Anthony Uribe chegou ao local e convocou Cortez e Spillman para patrulhar a região da fazenda, sem ter ideia de que os soldados eram responsáveis pelo ocorrido. Cortez se recordou dos atos ao voltar à cena do crime. Quando ele viu pela primeira vez o que Green tinha feito no quarto, se sentiu mal e teve que sair com pressa para vomitar. Em seguida, quando Uribe encontrou a bala da espingarda no quarto,
Cortez percebeu que Green havia acidentalmente esquecido de retirá-la. Cortez colocou o cartucho no bolso e mais tarde naquela noite o destruiu. Na mesma noite, Cortez, Barker, Green, Spillman e Howard observaram junto as chamas que vinham da fazenda. O soldado Scheller, um dos integrantes do posto de controle de tráfego 2, estava de volta ao serviço no Humvee. Scheller não tinha conhecimento ou envolvimento com o plano, nem com o ato ou encobrimento do crime. Enquanto olhava para as chamas, Cortez disse aos outros para se calarem sobre o assunto, e que deveriam guardar aquilo para si mesmos, sem contar a ninguém. Green disse aos outros para colocarem a culpa toda nele, se algum dia alguém descobrisse. A partir daquele dia, nenhum dos homens envolvidos falou mais sobre o crime, e depois de um tempo, eles foram transferidos do posto de controle de tráfego 2. Spillman encontrou Green meses depois, em maio, na base operacional avançada. Àquela altura, Stephen Green estava sendo dispensado e se preparando para voltar aos Estados Unidos. Eles jogaram videogame juntos, e em nenhum momento os assassinatos foram mencionados. Após suas confissões, cada um dos soldados foi desarmado e colocado sob custódia. A situação toda foi mantida em sigilo. Considerando o que poderia acontecer se o público soubesse o que os soldados americanos haviam feito, acreditava-se ser mais seguro para todos se a situação fosse tratada internamente. Em 26 de junho, Justin Watt entrou em sua página no MySpace. Ele costumava postar sobre sua experiência no Iraque para amigos e familiares. Naquele dia, ele postou uma mensagem obscura, insinuando sua frustração com o que ele achava ser um caso de encobrimento militar, dizendo: "Ninguém vai saber que eu trouxe justiça para uma família assassinada." Em 30 de junho, Ryan Lance, correspondente de guerra da Associated Press, estava seguindo uma equipe ao norte de Bagdá. Ele começou a ouvir rumores entre as tropas sobre uma investigação de assassinato envolvendo militares americanos. Para obter mais detalhes, ele entrevistou várias fontes anônimas que estavam diretamente envolvidas na investigação e tinham um conhecimento íntimo sobre o caso. Em 1º de julho, Ryan Lance publicou um artigo abrangente sobre o crime intitulado "Soldados americanos podem ter planejado estupro e assassinatos no Iraque." Imediatamente, a história se tornou um escândalo internacional. Em 10 de julho de 2006, 21 dias após a descoberta dos corpos mutilados dos soldados americanos Thomas Tucker e Christian Menchaca, o Conselho Mujahideen Shura, no Iraque, publicou um vídeo online. O vídeo de 4 minutos e 39 segundos começa com uma breve introdução com a imagem e a voz de Osama Bin Laden, o líder da organização terrorista Al-Qaeda. O vídeo muda para uma imagem caseira de baixa qualidade. A câmera mostra os 2 soldados com seus corpos mutilados. Eles estão posicionados um ao lado do outro, enquanto os insurgentes entram e saem da cena, tocando e apontando para os corpos. Uma declaração foi divulgada com o vídeo. Abre aspas. "Este é um filme sobre o que restou dos corpos dos soldados americanos sequestrados perto de Usúfia. Estamos exibindo o vídeo para vingar nossa irmã, que foi desonrada por um soldado pertencente à mesma brigada que esses 2. Fecha aspas. A mídia investigou a história dos membros da Companhia Brava no Iraque, em uma busca frenética por mais informações. O perfil do MySpace de Justin Watt foi encontrado e a mensagem que ele postou em 26 de junho que dizia "Ninguém vai saber que eu trouxe justiça para uma família assassinada" foi publicada na mídia, destacando-o como o denunciante dos crimes. Watt foi avisado de que poderia sofrer retaliações de outros membros da sua unidade e vivia constantemente com medo de que seus companheiros militares se vingariam dele. Ele foi transferido da Companhia Bravo para a Companhia Charlie, com uma tentativa de afastá-lo dos soldados que estavam sendo investigados.
Depois que voltou do Iraque, a vida de Stephen Green nos Estados Unidos era vazia e sem direção. Ele passava seu tempo dirigindo sem rumo, com uma pistola e um fuzil no carro. Green estava bebendo e usando drogas de novo. Sob efeito destas substâncias, ele revelava aos amigos os horrores que havia testemunhado no Iraque. Uma vez mencionou ter testemunhado um estupro cometido por soldados americanos. Entretanto, quando ficava sóbrio, dizia para esquecerem o que havia dito. No início de julho, Stephen Green compareceu ao funeral de David Babineau, realizado no Cemitério Nacional de Arlington, um cemitério militar no estado da Virgínia. 200 pessoas estavam presentes. Depois disso, Green foi visitar a avó na Carolina do Norte. Foi lá que agentes do FBI invadiram a casa e o prenderam. Como Green não era tecnicamente um militar no momento de sua prisão, seu julgamento deveria ser realizado perante um tribunal civil. Os outros acusados, todos soldados ainda na ativa, enfrentaram um tribunal militar. Paul Cortez, James Barker, Jesse Spillman e Brian Howard foram acusados por múltiplos crimes, incluindo violação de domicílio com intenção de estuprar, conspiração para cometer estupro, 4 acusações de assassinato e incêndio criminoso. O especialista Paul Cortez, que deu sinal verde para que o estupro ocorresse, alegou que não sabia que a família seria realmente morta. Em 22 de janeiro de 2007, Cortez se declarou culpado em seu julgamento e chorou ao se desculpar pelos crimes, mas não deu nenhuma explicação sobre o motivo pelo qual havia participado. Paul Cortez foi condenado a 100 anos de prisão. O especialista James Barker, que deu a ideia do estupro, aceitou a responsabilidade por suas ações e disse: "Quero que o povo do Iraque saiba que eu não fui lá para fazer as coisas terríveis que eu fiz. Eu não peço a ninguém que me perdoe. Para viver lá, para sobreviver lá, eu tive que me tornar uma pessoa raivosa e má. Eu amava meus amigos, meus companheiros soldados, meus líderes, mas comecei a odiar todos os outros no Iraque." Em 15 de novembro de 2006, Barker se declarou culpado em seu julgamento e não demonstrou nenhuma emoção quando foi condenado a 90 anos de prisão. O soldado Jesse Spillman, cuja participação no crime foi como vigia do grupo, admitiu que era tão culpado quanto os outros, mesmo que seu envolvimento tivesse sido mínimo, e disse: "Eu realmente não culpo quem estava no comando. Eu realmente não culpo ninguém. Eu poderia ter parado com aquilo. Eu assumo responsabilidade pelas minhas ações. Eu pensei sobre isso naquela noite e decidi não denunciar, por algumas razões diferentes. Quer dizer, você chega lá, naquele ambiente de guerra, e a gente cuida um do outro, e eu não tive vontade de dedurar as pessoas com quem eu servia. E ao mesmo tempo, eu posso acabar como eles também. Você sabe, se eu for contar ao comando, alguém pode me silenciar ou algo assim." Em 3 de agosto de 2007, Spillman se declarou culpado em seu julgamento e foi condenado a 110 anos de prisão. Spillman recebeu uma sentença maior que a dos outros, pois não admitiu completamente que tinha conhecimento sobre o crime. Ele alegou que não sabia qual era o plano quando foram à casa do Janabi, e quando descobriu, disse que ficou com muito medo de fazer algo a respeito. Ele também violou o corpo de Abir, depois que ela foi assassinada. Como parte dos acordos, Cortez, Barker e Spillman evitaram a pena de morte e tiveram os períodos sem liberdade condicional reduzidos, com a condição de que cada um testemunhasse no processo judicial do outro. O soldado Brian Howard, que ouviu os outros planejando o crime, mas não participou, declarou: "Se eu pudesse voltar atrás, em primeiro lugar eu não deixaria isso acontecer. Eu definitivamente teria contado a alguém." Howard foi condenado a 27 meses de prisão, por obstrução à justiça, e por ser cúmplice após o fato. Ele foi libertado após 17 meses, por bom comportamento.
O sargento Anthony Iribe, que não havia denunciado a confissão de assassinato de Green, foi acusado de obstruir a investigação, especificamente de falhar com suas obrigações e de fazer uma falsa declaração. Ele recebeu o perdão judicial do promotor pelo seu testemunho nos outros julgamentos. Cortez, Barker, Spillman, Howard e Iribe foram todos dispensados do exército americano. Em 27 de abril de 2009, o julgamento civil de Stephen Green começou. Ele se declarou inocente, mas nunca negou seu envolvimento com o crime. A defesa detalhou como era realmente a vida no Iraque para os soldados americanos, enfatizando as duras e estressantes condições de guerra, a falta de liderança e a pouca ajuda que as tropas recebiam do exército para lidar com a perda de companheiros de batalha. Eles sugeriram que o exército deveria ter removido Green da linha de frente e tratado de sua saúde mental mais intensivamente. Durante o julgamento de Green, um psiquiatra testemunhou que seu tratamento médico no Iraque não atingia o padrão aceitável. Soldados com distúrbio de estresse pós-traumático, que normalmente seriam removidos do campo de batalha, eram mantidos para completar o número necessário nas tropas de combate no Iraque. Em 2008, uma ressonância magnética mostrou que Green vinha sofrendo com danos cerebrais e que pessoas com esse tipo de lesão geralmente teriam grandes dificuldades em conter seus impulsos, descritos como, abre aspas, eles não sabem se frear e ficarão facilmente estimulados para agir, fecha aspas. Parentes da família Janabi testemunharam no julgamento de Green. Um primo testemunhou que eles haviam acreditado nos americanos quando estes disseram que o crime tinha sido cometido por insurgentes, dizendo: "Eu pensei que só podiam ser terroristas. Isto foi um massacre, não um crime. Eu pensei que nenhum americano pudesse fazer uma coisa dessas." Outros parentes detalharam que no dia 10 de março, Fakhriya Janabi revelou que havia visto soldados americanos encarando sua filha Abir, de 14 anos, enquanto ela trabalhava no jardim. Eles apontavam para sua filha, mostravam o polegar para cima e diziam: "Muito bom, muito bom." Esse comportamento preocupava tanto Fakhriya que ela havia feito planos para Abir passar a noite na casa de seu tio, em 11 de março. Mas seus parentes a tranquilizaram dizendo que os americanos não fariam nada. Abir também não havia concordado em passar a noite na casa do tio. E no dia seguinte, ela e sua família foram assassinadas. O próprio irmão de Abir comprovou ainda mais que ela havia sido assediada pelos infratores. Muhammad Janabi testemunhou no julgamento de Stephen Green, dizendo que um dos soldados americanos que estavam revistando a casa deles havia passado seu dedo indicador na bochecha de Abir, e ela ficou aterrorizada. Muhammad também revelou que quando ele e seu irmão mais novo Ahmed voltavam da escola em 12 de março de 2006 e viram a fumaça vindo da casa de sua família, eles nem tinham ideia que o corpo de sua irmã estava queimando. Os dois irmãos Janabi pararam de ir à escola depois dos assassinatos, pois não tinham mais vontade de estudar. O filho mais novo, Ahmed, declarou que queria crescer para ser um policial, dizendo: "Para que eu possa me proteger outras pessoas e os pobres." O julgamento de Stephen Green durou 8 dias. Cada um dos soldados envolvidos no crime testemunhou, explicando em detalhes sombrios o plano, o ato e o encobrimento dos assassinatos. Em 7 de maio de 2009, um júri federal condenou Stephen Green por estupro e assassinato. Green foi poupado da pena de morte, pois o júri de 9 homens e 3 mulheres não pôde chegar a uma decisão unânime. Como resultado, Green foi condenado à prisão perpétua, sem liberdade condicional. Green apelou da sua sentença, afirmando que deveria ter ocorrido um julgamento militar, em vez de um civil. Ele perdeu seu recurso em agosto de 2011. Como se previa,
A violência no Iraque aumentou assim que a verdade sobre os assassinos do Janabi foi revelada publicamente. No entanto, alguns iraquianos entenderam que existem criminosos independentemente da cultura e não culparam os Estados Unidos pelas ações. O governo do Iraque argumentou que cada um dos julgamentos deveria ter sido realizado num tribunal iraquiano. Alguns acreditavam que Green, especialmente, deveria ter sido executado no local onde ele cometeu o crime. Um parente da família Janabi afirmou o seguinte: imagine a situação invertida. Se um não-americano tivesse cometido esse crime, o mundo todo teria protestado e ele certamente teria sido executado. Stephen Green leu um pedido público de desculpas por seus crimes durante seu julgamento, onde afirmou: antes de entrar para o exército, eu nunca pensei que mataria alguém. E mesmo depois de estar no exército, mas antes de ir para o Iraque, eu nunca pensei que mataria intencionalmente uma pessoa. Quando eu estava no Iraque, eu perdi a cabeça e parei de ver os iraquianos como bons e maus, como homens, mulheres e crianças. Comecei a ver todos como um demônio, e menos que humanos. Quando isso aconteceu, qualquer moral natural, aprendida ou religiosa, que normalmente teria feito eu parar com isso, tinha desaparecido. A vida na prisão não foi fácil para Stephen Green. Devido à natureza de seu crime e ao fato de envolver crianças, ele era frequentemente alvo de ataques de outros presos e colocado em segregação protetora. Ele descreveu a prisão como uma existência solitária. No dia 13 de fevereiro de 2014, Stephen Green foi encontrado enforcado em sua cela. 2 dias depois, sua morte foi confirmada. O advogado de Stephen Green disse que sua morte, abre aspas, acrescenta mais uma tragédia a uma longa lista de horrores que já existiam nesse caso. É outra indicação de que este caso tinha sido horrível para todos os envolvidos. Fecha aspas. Em 2007, Justin Watt pediu uma alta médica do Exército, devido ao seu distúrbio de estresse pós-traumático, uma lesão cerebral traumática e uma lesão estomacal. Ele se disse capaz de denunciar os crimes de seus companheiros de tropa porque, ao contrário dos assassinos do Janabi, nunca demonizava seu inimigo. Watt sabia que na guerra ninguém acredita que é mal, e ambos os lados se acham justos. Ambos os lados são iguais. Watt era o pesadelo deles, e eles eram dele, o mal nos olhos de cada um. Desde que retornou aos Estados Unidos, ele tem sido chamado de herói e traidor, por ter testemunhado contra seus companheiros soldados. Cartas e e-mails do público são variados. Alguns elogiam sua bravura e integridade, enquanto outros zombam de sua deslealdade e infidelidade ao seu país de origem. Seu pai, Rick Watt, que incentivou Justin a fazer a denúncia, está orgulhoso do filho e disse: "Estou orgulhoso por ele ter feito as denúncias. Foi preciso coragem moral. Estou impressionado com o calibre de seu caráter." Em 2009, políticos americanos chegaram a um acordo de que até o final de agosto de 2010, todas as brigadas de combate americanas seriam removidas do Iraque. Em 18 de agosto de 2010, as últimas tropas militares americanas atravessaram a fronteira sudeste do Iraque e chegaram ao Kuwait. O encerramento oficial da Operação Liberdade Iraquiana foi anunciado em 31 de agosto de 2010. Na noite de 17 de março de 2003, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ficou sozinho diante de uma única câmera no Cross-Hall da Casa Branca. De terno e gravata em pé, diante da bandeira americana, o presidente iniciou um discurso de 13 minutos, que foi transmitido ao mundo todo. Olhando fundo para a câmera, o presidente Bush fez um poderoso ultimato. Ele exigiu que o presidente Saddam Hussein deixasse o Iraque. Se Saddam Hussein recusasse a ordem, o poder total dos militares americanos e seus aliados entrariam no Iraque e o retirariam pela força.
Ele acrescentou: muitos iraquianos podem me ouvir hoje à noite, através de uma transmissão de rádio traduzida. E eu tenho uma mensagem para eles. Se precisarmos iniciar uma campanha militar, ela será direcionada contra os homens sem lei que governam seu país, e não contra vocês. Assim que nossa coalizão tirar eles do poder, forneceremos os alimentos e os remédios necessários. Terminaremos com um sistema de terror e ajudaremos vocês a construir um novo Iraque, que seja próspero e livre. No Iraque livre, não haverá mais guerras de agressão contra seus vizinhos, fábricas de veneno, execuções de dissidentes, câmaras de tortura e estupros. O tirano logo desaparecerá. O dia da sua libertação está próximo.